Esse aqui é o primeiro vídeo da série de reviews dos meus simuladores. Agora vamos fazer a review do Cockpit V3 da Extreme Sim Racing após 3 anos de uso. 3 anos usando ele, então posso fazer uma boa análise. Primeira coisa, um problema que eu acho muito pertinente, uma coisa que eu acho muito difícil de fazer nesse simulador são os ajustes de altura, largura por essas válvulas no cockpit. Eu acho isso extremamente difícil. Eu uso um pedal PRS, usava o Logitech e eu uso o volante Logitech G920. Algumas qualidades que eu posso falar é esse banco. Ele é reclinável, ele ocupa pouquíssimo espaço na sua casa, como você pode ver. Ele tem por volta de uns 1 metro com esse banco e tudo mais. Não fica tão difícil de usar, porque ele é extremamente configurável. Você consegue colocar o pedal tanto para frente, tanto muito para trás. Você consegue definir angulação, tudo que você preferir para o seu estilo de pilotagem. Obviamente ele é um cockpit para iniciantes. Por conta disso ele não é tão robusto, ele não segura tão bem. E um problema que eu tive no envio foi aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui direito, mas aqui, ó. Eu tô com 3 parafusos faltando, que não vieram durante o envio aqui pra casa. Eu achava que isso era normal. E que como acaba faltando, acaba que ele não fica tão robusto, faltando esses parafusos. Aqui eu tô usando uma chave que usa no parafuso para segurar o banco. Então, eu acho que esse é o único problema que eu não vou precisar citar muito, que é sobre o cockpit ele levantar quando você freia sem esse parafuso. Acredito que quando você já tá com ele, você consegue ter uma frenagem melhor. Vamos colocar um pouco das qualidades, né? Primeira coisa, ele tem compatibilidade, a PRS, por exemplo, dos pedais que eu tenho. Por incrível que pareça, tem compatibilidade. A gente consegue fixar ele sem a plataforma de fixação. Acabou que quem, por exemplo, usa o Logitech e quer aprimorar, ficar por muito tempo com o Logitech, fica essa marquinha aqui, ó. Marquinha de uso do Logitech. Uma coisa que eu acho muito boa também é essas espuminhas aqui. Não essa daqui eu vou falar depois, que com o tempo de uso ela fica muito macia a ponto de não segurar direito no banco. Mas tem peça de reposição, que eu acho esse o maior problema desse cockpit, que é você tem que sempre trocar o banco aqui para você poder jogar, fazer essas coisas sem ficar muito desconfortável. O segundo maior problema são esses ajustes aqui, ó. Exatamente esse e esse. Por quê? Esse que regula quanto que esses pedais vão para frente ou para trás. Acaba que com o tempo de uso, primeira coisa, não sei se dá pra ver aqui, ó, mas aqui tem uma ferrugemzinha escapando. E quanto mais eu puxar pra frente, mais vocês vão ver essa ferrugemzinha. Por quê? Porque ele não aguenta nem o freio do Logitech, nem o da PRS. Se você freia, quanto mais você freia ou acelera, cada freadinha vai um pouquinho pra frente. Com o tempo, após só uma sessão de Assetto Corsa por 20 minutos, 15 minutos, você já tem que arrumar ele de novo. Então, acho esse o maior problema do cockpit atualmente. Um segundo problema que eu acho não tão necessário, mas é um probleminha, é que o suporte de copos, ele é muito pequeno. Você não consegue colocar um copo padrão aqui pra conseguir jogar normalmente. Além do banco, né, que o banco, quando com muito tempo de uso, nos primeiros 6 meses de uso, ele tá perfeito. Só que a partir do primeiro ano, você já vai ter que trocar a espuminha para poder ir normalmente. Eu não acredito que tenha muitas coisas ruins, nem muitas coisas boas. Ele é um cockpit de entrada.
Então, para a função dele, eu acredito que ele serve muito bem, a não ser a questão do ajuste de altura, que com o tempo ele vai abaixando, e o ajuste de pedais. Acho que esses são os únicos problemas de verdade que vieram pra mim, além da espuminha, que é facilmente resolvida trocando o banco, que tem peça de reposição. Mas esses ajustes aqui a gente não tem reposição, e será um problema que você vai ter na sua pilotagem. Ele é bem robusto, eu vou colocar aqui um vídeo próximo. O próximo vídeo que eu vou colocar aqui vai ser de eu pilotando com ele, a robustez dele. Além de que, como ele tem essa barra aqui no meio, ele balança muito fácil. Então, no real, acho que as coisas que a Extreme podia melhorar seria o ajuste aqui do pedal. Por mim deveria ser por um parafusinho, alguma coisa assim mais rígida, porque essas válvulas elas não estão segurando bem tanto os pedais da PRS quanto os da Logitech, que eu já tinha muito problema com Logitech. Fazer um suporte aqui que venha pra cá, que consiga segurar bem, não ficar cambaleando, não ficar tão ruim de virar com ele. Atualmente eu uso esse fone, mouse normal, Kumara, umas luvinhas de kart para poder pilotar. O que não é tão ruim, é bom pra caramba usar ele. Mas é isso, os problemas essencialmente que você não pode resolver é essa falta de robustez do cockpit, ele curva muito fácil, e os ajustes do pedal e da altura do volante. Acho que essas são realmente as únicas coisas que vocês deveriam ficar muito atentos, porque não podem ser mudados. De resto, acredito que a posição que você fica com ele é muito confortável. A não ser esse aqui, que eu ainda não troquei, mas esses dois ajustes aqui na lombar são incríveis. São muito confortáveis para você que quer usar essas coisas. E é isso, não tem muita coisa pra falar mais. Pude falar de vários pontos que eu gosto, como por exemplo a compatibilidade. E de resto tá de boa. Agora eu vou deixar aqui uma gameplay pra acabar o vídeo.